Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, né? Hoje é dia de Iemanjá, né? Hoje é algum dia de uma Nossa Senhora importante, não sei se é a Nossa Senhora dos Navegantes, né? Que é Iemanjá no nosso sincretismo religioso, né? Então hoje é um bom dia para a gente celebrar a Grande Mãe, né? A energia da Grande Mãe, a energia do feminino sagrado, né? Então, hoje é dia 2 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Né? Hoje nós estamos na lição 33, que declara: existe um outro modo de olhar para o mundo. Existe um outro modo de olhar para o mundo, né? Então ele vai falar assim, no parágrafo 2: apenas olha casualmente o mundo e percebes como se estivesse fora de ti. E em seguida fecha os olhos e examina os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego enquanto repetes a ideia durante o dia, né? E aí a prática é: existe um outro modo de olhar para isto. Existe um outro modo de olhar para esta situação. Existe um outro modo de eu olhar para a minha infância. Existe um outro modo de olhar para as situações da minha infância. As situações desagradáveis, as situações traumáticas da minha infância. Hoje essa vai ser a nossa prática. Existe um outro modo de olhar para essas situações dramáticas e desagradáveis e de abuso, o que quer que seja que ainda esteja me, digamos assim, tirando a paz, né? Me entristecendo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, gente, é sair da negação, né? Porque se eu continuo na negação de dizer que aquilo que aconteceu no meu passado não me incomoda mais, não tem problema, eu superei, então eu não vou ter a oportunidade no dia de hoje de olhar para tudo isso de uma forma diferente, porque existe um outro modo de olhar para o mundo. Existe um outro modo de olhar para os acontecimentos da minha vida, né? Então é isso. Então a gente passa aqui para a leitura do livro da Mary Ann Williamson, A Year of Miracles, um ano de milagres, e o texto do dia 33 diz: eu perdoo a mim mesmo como Deus gostaria que eu fizesse, né? Então a vontade de Deus para mim é que eu perdoe a mim mesma, é que eu perdoe a mim mesmo. É que eu olhe para mim através dos olhos do amor e do perdão. É que eu olhe para mim através dos olhos do Cristo, né? Então, é exatamente o que a gente falou antes, né? Existe um outro modo de olhar para mim mesmo. E qual é esse modo? Esse modo é justamente eu olhar com os olhos do amor e do perdão, né? Eu olhar para as situações, para as coisas, para as pessoas e, acima de tudo, para mim mesmo, né? Visualizando que eu fiz o melhor que era possível naquele momento, né? Visualizando que os outros fizeram o que era possível para eles naquele momento. Porque isso, gente, é a pura verdade. Se hoje você sair para ter o seu dia e você cometer um equívoco, você pode ter certeza que você fez o que você pôde, né? Porque se você pudesse ter feito algo melhor, você teria feito. E aí você pode falar assim para mim: ah, tá, mas aí eu refleti
e 5 minutos depois eu já poderia ter feito algo melhor, diferente. Tá, mas você só pôde ter essa consciência porque 5 minutos antes você cometeu aquele equívoco. E aí, aquele equívoco chama você à sua consciência, né? A nossa consciência, quando a gente está nessa fase de evolução, a gente não está consciente o tempo todo. Se a gente estivesse consciente o tempo todo, nós estaríamos iluminados, não é? Então, nós não estamos conscientes o tempo todo. Então, às vezes, nós precisamos cometer um erro, ou quase cometer um erro, ou começar a cometer um erro e parar, e aí a gente falar, eu posso escolher novamente. Eu posso escolher outra atitude a partir de uma consciência mais elevada nessa situação aqui que a vida está me colocando diante, de mim, né? Então, esse texto dela fala exatamente sobre isso. Eu perdoo a mim mesmo como Deus gostaria que eu fizesse. O que Deus criou, aquilo que Deus criou é eterno. E aquilo que Deus fez perfeito permanecerá assim para sempre. Nossos equívocos não descriam o amor no qual nós fomos criados. Embora eu tenha cometido erros, eu os espio no sentido de um curso em milagres, né? Os corrijo, peço pela correção da minha mente e aceito a liberação de Deus de quaisquer consequências decorrentes, né? desses fatos, de quaisquer consequências desses meus atos. A misericórdia de Deus é construída, tecida, né, na estrutura do universo. Eu sinto a misericórdia de Deus à medida em que eu estendo a misericórdia aos outros. Hoje eu caminho por um caminho mais suave, não mantendo nem a mim mesmo, nem aos outros na cruz da condenação. Forte, né? E a oração. Eu não vou usar a minha mente hoje para atacar aquele que Deus ama. Quem é aquele que Deus ama? É o meu irmão, né? Deus ama o meu irmão, assim como ele me ama. Então, eu não vou usar a minha mente hoje para atacar aquele a quem Deus ama. E esse ataque aqui, ele pode ser simplesmente um pensamento. Eu não preciso ir lá atacar o meu irmão, né? Eu não preciso. Eu tendo já um pensamento de ataque pelo meu irmão, já pronto, já foi, né? Eu posso até fazer uma constatação a respeito de uma atitude equivocada do meu irmão. Eu posso fazer isso. Eu estou constatando, eu estou observando. Mas eu posso também imaginar que aquele meu irmão, ele está passando por uma vida de tantas pressões que talvez eu, se estivesse no lugar dele, estaria agindo de uma forma mais equivocada ainda, né? Então, assim, essa é uma chave primária, né? Primeira, para a gente poder treinar o não julgamento. Eu posso observar onde o outro está falhando, digamos assim. Eu posso observar onde eu estou falhando, né? E inclusive o ideal é que antes de eu olhar para o argueiro no olho do outro, eu retire a trave do meu olho, né? Como diz Jesus nos evangelhos. Mas o ideal é que eu não me julgue. O ideal é que eu não julgue o outro. Eu falo, tá bom. Então, esse agiu dessa forma, mas eu entendo. Olha o que está acontecendo na vida dele. Olha o que está acontecendo na vida dela, né? E olha, eu tô falando isso aqui para vocês agora e eu estou pensando numa pessoa. Aliás, eu estou pensando em duas pessoas, né? Uma das quais eu consegui não julgar e a outra eu não consegui. Eu tô aqui visualizando exatamente o que eu tô falando para vocês, né? Visualizando o momento de vida, a circunstância de vida dessa pessoa e imaginando como deve estar sendo desafiador para essa pessoa enfrentar as situações que ela está enfrentando, né?
E aí eu não preciso julgar. Eu observo e falo, ah, tá. Sabe aquela história do ele teve um mau dia? Ele teve um mau dia. É mais ou menos isso. Ah, eu vou virar um capacho pensando dessa forma? Não, não. Porque se a pessoa continuar tendo maus dias e maus dias e maus dias seguidamente, eu simplesmente vou optar por me afastar dela, né? E aí eu não preciso mais ficar julgando. Entendem? Eu posso me afastar com amorosidade e entender que de repente aquela pessoa está vivendo um momento da vida dela que não está permitindo que ela seja amorosa comigo, né? Então, eu não vou usar a minha mente hoje para atacar aquele a quem Deus ama. Eu espiarei os erros que eu cometi, espiar no sentido de um curso em milagres. Eu buscarei, eu espio os erros que eu cometi. Eu busco fazer reparações e ser no dia de hoje quem eu não era antes, isto é, ser melhor. Que as minhas ações possam agora se alinhar com o amor de Deus dentro de mim. Eu perdoo a mim mesmo, porque eu sei que Ele, Deus, o Pai, me perdoa pelos equívocos que eu cometi, né? Então, quantos equívocos eu cometi na minha vida? Quantos, né? E talvez eu possa também observar onde eu estou me equivocando na minha forma de me relacionar com essa pessoa. Onde eu estou, talvez, esperando algo dessa pessoa que de cara eu já sei que essa pessoa não vai poder me dar, né? Concordam comigo? E aí, esse não julgamento, ele fica muito mais fácil. É aquela história que eu tava contando pra vocês. Eu acho que foi na segunda-feira que eu falei sobre as bananas, sobre as maçãs e as laranjas pra vocês. Então eu tô esperando ali que aquela pessoa que é uma macieira, ela me dê laranjas para que eu possa fazer um suco. Então, deixa de ser um equívoco da outra pessoa não me dar laranjas e com a minha consciência eu passo a enxergar que é um equívoco meu esperar laranjas de uma pessoa que produz maçãs, né? E aí tem uma outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês hoje e que é uma chave que vai abrir muitas portas. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos do ano passado, mas talvez não tenha falado dessa forma que eu vou falar agora. Que é o seguinte, gente, quanto mais rapidamente nós nos desapegamos das nossas expectativas em relação a uma pessoa, em relação a uma situação, em relação a um relacionamento, quanto mais rápido eu me desapego daquilo que eu gostaria que fosse, mais rápido o meu sofrimento tem um ponto final. Quanto mais rápido eu me desapegar das minhas expectativas não realistas, das ilusões do meu ego, das fantasias da minha mente, mais rápido eu vou parar de sofrer. Entendem isso? Isso é uma coisa que é muito fácil de vocês colocarem em prática na vida de vocês. Ah, eu tenho um chefe e ele me maltrata. Tá, ele é assim com todo mundo? Ah, ele é. E pra mim, como tá, eu já tentei conversar com ele a respeito, lidando com a realidade, já tentei chegar a um entendimento com essa pessoa, já, beleza, não foi possível, tá, eu já vi se é possível eu mudar de departamento para eu trabalhar com outro chefe. Às vezes esse chefe ele pode se entender melhor com alguma outra pessoa do que se entende comigo. Ah, já vi? Ah, tá. Ah, ele é um chefe abusivo. O que eu vou fazer diante disso? Tem uma ouvidoria na empresa para eu levar esse assunto?
Quais são as ações que estão sob o meu poder resolver, né? E aí eu vou fazer uma análise interior de por que eu preciso ter um chefe abusivo. O que uma relação abusiva com o chefe está me ensinando? Será que essa relação abusiva com o meu chefe, ela está me remontando lá às relações abusivas que eu tive na minha infância? Se for isso, que tal eu fazer um trabalho de perdão, né? Eu posso começar fazendo um trabalho de perdão. E aí esse nó energético que está me ligando a essa pessoa, ele vai afrouxar. E eu vou poder seguir para um novo emprego, para um novo departamento na mesma empresa. Ou esse chefe vai receber uma promoção e vai trabalhar em outra empresa, vai ser convidado para um outro emprego, né? Então, eu vou olhar com os olhos do Cristo no sentido de tentar ver o que está além da forma, o que está no conteúdo dessa situação que a vida está me apresentando. Porque aqui ela fala um negocinho, a Marianne Williamson, que é bem interessante, né? Ela fala assim: a misericórdia de Deus está tecida, né? Ela tá dentro da estrutura do universo. Ela foi construída junto com a estrutura do universo. E aí vocês podem falar assim pra mim: mas Jaque, você não disse pra gente que um curso em milagres ensina que Deus não criou esse mundo? Sim, Deus não criou esse mundo. Mas Deus criou você, o Filho de Deus, que é, no seu ser real, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Tá? Deus criou você. E você, nesse Filho de Deus, no tomador de decisões, você resolveu criar um mundo à parte, dominado pela programação do ego, que é esse metaverso no qual nós estamos inseridos, tá? Ok? Estão me acompanhando? Então, Deus deu origem a você, tá? Então, aqui tá Deus, aqui tá você. E aqui tá o mundo que você criou, dominado pela programação do ego, escutando a voz do ego, tá? Lembrando aí que o ego é o próprio anticristo, né? O ego fala de tudo que não é consciência crística. Eu só posso escutar a consciência crística quando eu estou dando ouvidos à voz do Espírito Santo dentro de mim, porque é a voz que fala por Deus, né? Muito bem. E se eu estou ouvindo a voz do ego, eu estou lá construindo um mundo à parte de Deus. Mas mesmo nesse mundo à parte de Deus, presta atenção nisso, tá? Mesmo nesse mundo à parte de Deus, a matriz divina tá sob esse mundo. A matriz divina, ela permeia esse mundo. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a vida de Deus permeia esse mundo, tá? Porque a mente de Deus é holográfica, tá? Então, se você se conectar com a mente de Deus, você terá o propósito de Deus para aquela situação pela qual você está passando. Você terá a orientação de Deus para enfrentar aquela situação. Você terá a misericórdia de Deus para passar por essa situação, que é a história que eu falo para vocês, que é o guarda-chuva da graça de Deus. Você sobe, a sua consciência sobe, você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Então a sua consciência sobe e você passa a viver sob a graça de Deus e não mais sob as leis do mundo. É por isso que ela diz que a misericórdia de Deus, ela permeia a estrutura do universo. É que o verbo aqui, o verbo que ela usou é um pouco difícil, o sentido que ela deu para esse verbo, eu acho que é esse, né? Porque ela, na verdade, ela tá usando um verbo aqui que fala de algo estrutural, né? Então não tem como
Se a gente buscar Deus aqui no metaverso, a gente vai encontrá-lo. Ah, mas como? Como é que a gente encontra Deus no metaverso? Ouvindo a voz do Divino Espírito Santo, que faz a ponte entre a minha mente separada e a mente de Deus. Não é? E aí eu peço por isso. Eu oro por isso. Eu faço a minha meditação. Não é? Eu faço a minha oração diária. Eu faço a minha lição de um curso em milagres. Né? E aí eu consigo ter um olhar, para citar a lição de hoje, existe um outro modo de olhar para isto, de olhar para esta situação. Eu tenho a visão do Cristo aqui no metaverso, tá? É assim que a coisa funciona. Por quê, gente? Por causa do princípio da expiação. Porque o princípio da expiação, ele nos diz que a separação nunca ocorreu. Então eu acho que eu estou vivendo no mundo à parte de Deus. Mas é impossível para mim, o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, estar à parte de meu Pai. Não existe essa possibilidade. Eu estou tendo um sonho, eu estou tendo um pesadelo do ego. E eu preciso me lembrar disso todos os dias. Na hora que eu acordar, eu preciso me lembrar disso, eu preciso me conectar com isso. Antes de eu ir dormir, eu preciso me lembrar disso, me conectar com isso. Durante o dia, eu tenho que me conectar com essa verdade. E é aí que as lições de um curso em milagres vão fazer o trabalho delas. Aquela pessoa que hoje estiver aparentemente fazendo mal para você, aquela pessoa que te odeia, que fala mal de você, aquela pessoa que está fazendo alguma coisa para tentar te prejudicar e que você eventualmente sabe disso, essa pessoa, ela precisa das suas orações. Ela precisa das suas orações de perdão para você mesmo, porque você está pegando alguma culpa e projetando nessa pessoa, e essa pessoa está devolvendo essa culpa para você como uma forma de vingança. E essa pessoa precisa também das suas orações, porque essa pessoa está nas trevas. Então, quanto mais você rezar pelo bem desta pessoa, menos possibilidade de fazer mal a você essa pessoa terá. Ok? Isso é um fato, gente. Reze pelo bem dessa pessoa, sabe? Essa pessoa que vem aqui no meu canal e fica dando o dislike, eu oro para essa pessoa. Eu oro para que alguma coisa desse ensinamento chegue no coração dela. Seja através de mim, seja através de um outro professor de um curso em milagres que esteja fazendo vídeos aí pelo YouTube. Tem vários, né? Então vamos lá. Eu tinha dito para vocês que o livro tinha acabado ontem. O livro não acabou ontem, tá? Ainda tem um epílogo aqui que a gente vai ler. Não sei se vai dar pra gente terminar de ler hoje, é bem grande, tá? Muito bem. Então tem esse epílogo aqui e ele diz assim: a esperança em um curso em milagres é que, apesar do caos do mundo em geral, para não falar dos nossos mundos pessoais, uma luz segue brilhando na escuridão das nossas mentes. Quaisquer que sejam as razões pelas quais as pessoas tenham se visto atraídas por um curso em milagres, e é possível que as pessoas tenham sido atraídas por razões equivocadas, há algo que respira através das suas palavras e com que todos se sintonizam, tanto se entendem plenamente o curso como se não entendem. E inclusive se não o entendem em absoluto. As palavras de Jesus oferecem esperança porque vêm de e apontam para
uma realidade que está além deste mundo. É essa realidade que está além desse mundo que permeia esse mundo. Vocês entendem? É isso. É a matriz divina, tá? É a matriz divina. Imagine que você hoje está brincando de metaverso. Aí você entrou lá no metaverso lá do seu Zuckerberg. Tá lá com o seu traje de realidade virtual, os seus óculos e tá lá brincando de metaverso. Você concorda comigo que naquela sessão de jogo que você tá jogando, tudo o que tá acontecendo do lado de fora tem a ver com o que tá lá dentro? Ai, como assim, Jaque? Não te entendo. Bom, foi do lado de fora que você planejou tudo, não foi? É do lado de fora que tem um equipamento ali para gerar o metaverso, não é? Então é mais ou menos como se fosse assim a relação entre as duas realidades, tá? Mais ou menos, grosseiramente falando. Acho que essa metáfora ainda não é a melhor. Eu vou arranjar uma que seja ainda melhor, tá? Explicar por metáforas fica mais fácil. Acho que fica mais fácil para vocês entenderem também. As palavras que Jesus oferece, as palavras de Jesus oferecem esperança, porque vêm de e apontam para uma realidade que está além deste mundo. A sua mensagem de perdão é ainda mais relevante agora que histórias como a de Lois, da doutora Lois, né, que a gente leu o texto ontem, surgem quase que diariamente. Histórias que falam de uma crueldade inimaginável e de abusos perpetuados sobre indivíduos. Para não mencionar os abusos perpetuados sobre grupos raciais, religiosos e também políticos, né? Estamos vendo isso exatamente acontecendo aqui agora, né? E vamos ver mais, tá? À medida que os anos passarem, vocês vão ver que muito provavelmente, se as profecias aí do Apocalipse se cumprirem, a gente vai começar a ver perseguições aos cristãos, tá? Como esse aqui é um canal cristão, a gente não sabe o que vai acontecer com esse canal no futuro, né? Eu tô até pensando em eventualmente abrir um canal no BitChute para botar os vídeos lá também. Eu vou ver como é que é possível fazer isso. Qualquer abuso, individual ou coletivo, é horrível, não apenas pela crueldade inerente ao ato nele mesmo, mas sim porque nos lembra o abuso que todos nós abrigamos em nossas mentes separadas, do qual quase estamos inconscientes. Se bem que as pessoas em sua mente correta nunca receberiam de bom grado nenhum tipo de abuso, uma vez ocorrido, ele sempre pode servir para um propósito santo, tal como o curso diz sobre o especialismo, que sempre é abusivo, independentemente das suas formas, que parecem ser benignas. Aí ele cita o texto. Esta é a percepção benevolente que o Espírito Santo tem do especialismo. Valer-se do que tu fizeste para sanar, em vez de para causar um dano. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando que o Espírito Santo vai pegar o especialismo e vai usar o especialismo para nos curar, e não para permitir que ele nos cause dano, tá? Deixa eu ver se essa frase aqui pode ser melhorada pela tradução aqui em português, se ela traz mais alguma luz aqui pra gente. Só um minuto. Tal é a benigna percepção do Espírito Santo do especialismo, que usa o que ele faz, Jesus, né, Deus Pai, faz do que tu fizeste para curar, ao invés de ferir. Ele vai começar aqui a dar referências do texto. Neste sentido, uma lição extrema é sempre útil. Sendo quase impossível de ignorar, pode apontar ao sistema de pensamento do ego, anteriormente desconhecido para nós, dado que o ego se mantém praticamente inacessível,
oculto e protegido pelo duplo escudo do esquecimento. A gente já estudou isso ano passado. A decisão da mente em favor da culpabilidade e a sua projeção desta no mundo material de corpos separados. Ir além desses dois escudos aparentemente impenetráveis e alcançar a lembrança do nosso verdadeiro ser, com S maiúscula, enterrado nas veladas câmaras do temor da mente, é, no mínimo, uma tarefa imponente. Aí ele vai citar o texto e eu vou ler em português, que é o 18.952. Pois a realidade da culpa é a ilusão que parece fazer com que ela seja pesada, opaca, impenetrável e um fundamento real para o sistema de pensamento do ego. Sua transparência e pouca consistência não são evidentes, até que vejas a luz por trás dela, isto é, a matriz divina. E então tu a vês como um frágil véu diante da luz. Então do que ele está falando? Lembram do muro de granito? Que a gente estudou no passado? É o muro de granito. Aqui da terceira dimensão, com essa visão tridimensional, a gente vê a culpa como um muro espesso de granito, impenetrável. Quando a gente vê a luz além dela, isto é, estamos vendo com os olhos de quinta dimensão, a gente vê que aquilo ali era um simples véu, era uma neblina, tá bom? Entretanto, sua aparência impenetrável não é mais do que uma ilusão, e sim há um modo de ir além dos seus muros de sólido granito. Ele está falando aqui. A gente falou bem disso ano passado, que ele comentava, né? No livro de exercícios. Em qualquer caso, se requer uma mudança de percepção radical para ir além da forma ao conteúdo. E esta é a mudança que a razão, o pensamento de perdão, procedente da mentalidade correta do Espírito Santo, nos aporta, tá? O pecado ou a culpabilidade é um obstáculo que se alça como um formidável portão, fechado com cadeado e sem chave, no meio do caminho em direção à paz. Os olhos do corpo o veem como se fossem de granito sólido e de uma espessura tal que seria uma loucura tentar atravessá-lo. A razão, por sua vez, vê facilmente através dele, posto que é um erro. A razão te diria que não é a forma que o erro adota que faz com que este seja um equívoco. Os olhos do corpo veem unicamente formas. Não podem ver além daquilo para cuja contemplação foram fabricados. Ao não poderem ver além do bloco de granito do pecado e ao se deterem diante da forma externa do que não é nada, daquilo que não é nada, mas como poderá ver corretamente uma visão que se detém diante daquilo que é o nada, como se se tratasse de um sólido muro. Está restrita pela forma, tendo sido concebida para garantir que nada seja percebido, exceto a forma, né? Então, como é olhar para além da forma? É ver a luz do Criador por trás de todas as coisas. Porque é a única coisa que existe, é a única coisa que tem existência verdadeira. Quando você vai lá para o metaverso, ou quando você vai para um laboratório de física projetar um holograma, o que você vê é um filme especial e a luz por trás do filme, ela alcança aquele filme, tá? São 3 feixes, se eu não estou enganada, de laser, que vão alcançar aquele filme e vão gerar uma imagem tridimensional do que tiver impresso naquele filme.
Então, o que está além da imagem tridimensional que está gravada naquele filme fotográfico é a luz. É a luz do Criador, tá? Então, isso aqui que a gente vive, esse metaverso, ele é um filme com imagens gravadas. A luz do Criador incide sobre ele e nós temos essa ilusão perceptual. Quando a gente pode olhar para além do filme, a gente vê o quê? A luz do Criador. Tá? E aí a gente fica num metaverso onde apenas 3 dimensões são capturadas. Tá bom? Mas quando eu vou expandindo a minha consciência, quando eu vou expandindo a minha percepção, alcançando a percepção verdadeira, que a mente certa, conectada com o Divino Espírito Santo, portanto com Deus Pai, me permite, aí eu vou vendo a realidade. E aí é por isso que os santos veem coisas que a gente ainda não consegue ver. Por isso que Jesus lá na cruz, né, crucificado, agonizando, ele olha para a turba, gritando que ele era um desgraçado, um pecador, que ele tinha que morrer, e ele diz: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Essa é a percepção verdadeira. Existe um outro modo de olhar para isto. Tá? Ao longo de um curso em milagres, não apenas nos é ensinado que o corpo e seu mundo são ilusórios, mas sim que servem a um propósito estratégico no sistema de pensamento de separação procedente do ego, desviando a nossa atenção da decisão da mente a favor da culpabilidade e nos impedindo assim que mudemos a decisão, que tomemos outra decisão em nossas mentes. Quanto mais convincente for a forma do erro, dor extrema ou prazer extremo, pecado ou santidade, mais atraente é o seu papel como defesa. Por outra parte, sob o delicado e amoroso olhar de Jesus, não tem poder algum para ocultar o conteúdo da mente. O erro original e único de preferir o abusivo sistema de pensamento do ego caracterizado pela separação, mata ou te matarão, em relação ao curador sistema de pensamento do Espírito Santo caracterizado pela expiação, que diz: e juntos alçareis esse olhar, ou então não o alçarão em absoluto. Não obstante, segue sendo verdadeiro que dá na natureza do corpo de nossas experiências dentro do escudo de esquecimento que este corpo supõe, não podemos ter acesso a esse antigo erro, tal como lemos no manual. Então, peraí, manual. Peraí. 2. E então o tempo realmente volta a um instante tão remoto que está além de toda a memória, mesmo depois da possibilidade da lembrança. Entretanto, podemos recordar isso indiretamente, reconhecendo que repetimos continuamente o nosso primeiro erro, de preferirmos o ego em lugar de preferir a Deus, o temor em lugar do amor. Aí ele vai citar um texto do capítulo 26, que é o 5. 13.
cada dia e em cada minuto de cada dia e em cada instante que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. Não é isso? Por isso, gente, que a gente tá chegando, né, num ponto limite aí da expressão humana na Terra, né? Nessa consciência tridimensional. Para mim, na minha opinião, isso se torna a cada dia mais evidente, que a gente está chegando nesse ponto de inflexão, onde a gente vai ter que optar mesmo por alcançar uma nova consciência ou para ir para uma paralela dimensional não muito agradável, né? A evolução aqui, ela possível ao ser humano, ela está chegando num impasse, né? O trem está chegando no fim da linha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa possibilidade de caminharmos em crescimento dentro da terceira dimensão, né, tá para nós que estamos buscando, né, essa nova consciência, ela tá chegando no fim, tá chegando no limite. Eu imagino que vocês devam estar sentindo isso também, né? Eu não quero que vocês falem para mim do pensamento da cabeça, eu quero que vocês falem para mim do sentimento do coração de vocês. Comentem isso que eu tô falando, por favor, hoje nos comentários, tá? Eu agradeço. Como todos nós padecemos de dificuldades de aprendizagem por termos aprendido constantemente com o professor equivocado, né, com o ego, frequentemente se requer uma situação drástica para desencaixar a nossa fixação no sistema de pensamento do ego, caracterizado pela vitimização e pela culpa. O abuso, ainda que nunca ocorra pela vontade do Espírito Santo ou pela vontade de Deus Pai, sim, pode ser usado por ele para outro propósito. Em outras palavras, uma vez que a mente tomadora de decisões tiver escolhido, né, o seu roteiro, o nosso mestre, né, o Divino Espírito Santo, vai usar esse roteiro para nos guiar, além da dor, a paz de Deus, né? Então, eu quero fazer aqui, deixa eu ler aqui o texto, ele vai citar um texto, e depois eu vou fazer uma parte aqui com vocês. É o 18:18. Esse capítulo é imenso. O Espírito Santo te toma gentilmente pelas mãos e retraça contigo a tua louca jornada para fora de ti mesmo, conduzindo-te com gentileza de volta à verdade e à segurança dentro de ti. Então, a verdade e a segurança estão dentro de nós. Ele traz à verdade todas as tuas projeções insanas e as substituições absurdas que colocaste do lado de fora. Assim, ele reverte o curso da insanidade e te restitui à razão. Opa! A escadaria que a separação nos fez descer, o curso da demência, passa através do sistema de pensamento de abuso, característico da mentalidade errada, e acaba no mundo físico de abuso. E assim a nossa viagem com o Espírito Santo inverte o processo, nos conduzindo a ascender pelos degraus da escadaria, do mundo da mente errada ao mundo da mente correta, até a mentalidade una do céu,
que está totalmente além da escadaria. É a escadaria da ascensão, tá bom? Da ascensão da terceira para a quinta dimensão. O Espírito Santo começa o seu ensinamento onde nós acreditamos estar, no mundo abusivo de dores e de sofrimentos, e nos ajuda a nos darmos conta de que o nosso mundo de percepção foi feito para abrigar um desejo secreto, o desejo de existirmos como entidades separadas, tendo convenientemente justificado um rosto inocente. Em outras palavras, existimos, mas alguém mais é responsável pela nossa miserável sorte na vida. É responsável pelo fato e o nosso sofrimento é o testemunho indutor da culpa. A necessidade de reforçar este autoconceito da face da inocência é o que nos leva a valorizar o nosso abuso, por mais doloroso que seja. Então, por mais dolorosos que tenham sido, isso aqui é muito importante de comentar, isso aqui tem tudo a ver com a cura da nossa criança ferida. Por mais horrendos que os abusos que nós passamos enquanto crianças tenham sido, enquanto a gente está na mente egóica, a gente valoriza eles. Porque são esses abusos que nos dão a nossa sensação falsa, ilusória, mas nos dão a nossa sensação de inocência. Fulano me fez algo, olha como eu sou um sofredor. Eu não sou o pecador miserável desgraçado. Eu não sou, meu Deus. Eu sou a vítima daquele algoz. E aí, gente, isso dá um alívio pro ego, assim, ó. Mas é um alívio pro ego. Esse alívio não é real, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão observar à medida em que vocês estiverem saindo do ego é que vocês vão começar a olhar para o passado e vamos supor que alguém lá de trás venha para vocês e fale assim, poxa, me desculpe, eu agi super mal com você. E aí você vai olhar e vai falar assim, o que você fez? Eu não me lembro. Lembram que eu contei para vocês da minha amiga, da Seichonoye, que é um dos seres humanos mais evoluídos que eu já conheci na minha vida, né? Ela me contou essa história. Ela era dona de uma empresária mega bem sucedida, cheia do dinheiro, ela tinha uma empresa, né? E aí uma pessoa, um funcionário da empresa, começou a ser alvo de críticas dos clientes. E o que ela fez? Empresária, ela chamou a pessoa e falou, olha, não tem mais como você trabalhar pra gente, você não tem o espírito da empresa. Então eu vou pagar os seus direitos, vou pagar a sua multa contratual e tal, e tô te dando as suas contas aqui, fazendo suas contas aqui pra você. E a moça, ela conta que a moça deu um escândalo, saiu agredindo todo mundo, xingando ela, falando mal de todo mundo, batendo porta, quebrando coisa. Ponto final. A pessoa foi desligada da empresa. Anos depois, ela disse que estava caminhando na rua e encontrou com essa pessoa. E foi falar com a pessoa, abraçar, beijar. Oi, como você tá? Você tá bem? E agora, como tá a sua vida? E a pessoa olhou pra cara dela sem entender nada. Vocês entendem como é diferente? Se ela estivesse no ego, ela ia pensar assim, aquela miserável, eu vou atravessar a rua para não encontrar. Ou então eu vou cumprimentar de uma maneira atravessada. Ela nem lembrava. E acho que a pessoa falou, poxa, mas você me desculpe, aquilo que eu fiz com você quando eu saí da empresa, o que você fez que eu não me lembro? Eu não me lembro. Aquilo ficou ali, naquele momento presente. Aquilo aconteceu, aquilo teve princípio, meio e fim, acabou. Foi um abuso? Foi, sem dúvida nenhuma. Ela foi vítima de um abuso da funcionária.
Mas o ego se apega, o espírito não. O espírito não. O espírito nos orienta a ir lá resolver a situação e acabou. Eu não vou ficar carregando isso pro resto da vida. Ah, já que você consegue isso, numa certa medida já consigo. Numa outra medida ainda não. Né? Ainda tem pessoas hoje na minha vida que eu, se encontrar, eu contei isso pra vocês ano passado, lembra? Se eu encontrar, eu vou fingir que eu não vi, eu vou atravessar a rua, né? Eu prefiro. Mas já aconteceu, da pessoa, já aconteceu comigo, aconteceu da pessoa vir e falar, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, falar, é mesmo, eu nem me lembro. Puxa, tá tudo bem, tá tudo certo. Então o que aconteceu ali era o que eu precisava para ter alguma lição que eu provavelmente tive, porque eu ultrapassei, né? Mas é isso, vocês vão observar que com as coisas mais brandas, ou que toquem menos aqueles pontos nevrálgicos, né, na vida de vocês, a gente tem sempre ali aqueles pontos nevrálgicos, né, aquelas situações que são mais desafiadoras, mas as outras vocês vão começar a passar batido, né? Já tem várias que eu tô passando batido, graças a Deus. Né? Eu fiquei sabendo há um tempo atrás que uma pessoa que, por motivos, na minha opinião, de pura loucura, essa pessoa tinha feito várias coisas para me prejudicar numa determinada situação. E é uma pessoa com quem eu ainda tenho um convívio esporádico até hoje. E eu fiquei sabendo que essa pessoa vai sair da minha vida. E aí? Pensei, bem feito? Não, eu pensei, cara, que chato. Eu não gostaria de estar no lugar dele. Eu não gostaria de estar passando pelo que ele está passando. Eu desejo todo o bem, que ele siga em paz. Não gostaria. Inclusive hoje, se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar, eu ajudaria. Não posso, não me cabe. Né? Então esse é um exemplo que eu já ultrapassei. Tem outros que ainda não, né? Então, aí a gente nos apegamos às nossas recordações amargas, valorizando as cicatrizes daquilo que nos foi feito. E assim é como uma passagem do curso descreve essa loucura impiedosa. Né? Aí ele vai citar o texto, que é o 27 aqui, deixa eu ler para vocês. Mas toda dor que sofres, vês como prova de que ele, o outro, é culpado do ataque. Assim, queres fazer de ti mesmo o sinal de que ele, o outro, perdeu a sua inocência. E só precisa olhar para ti para reconhecer que foi condenado. Você é a vítima dele. E o que foi injusto para ti virá a ele em forma de justiça. A vingança injusta da qual agora sofres pertence a ele. E quando ela pousar sobre ele, tu te libertarás. Não desejes fazer de ti mesmo um símbolo vivo da sua culpa, pois não escaparás à morte que fizeste para ele. Mas na sua inocência achas a dele. Sempre que consentires em sofrer dor, ser destituído, ser injustamente tratado ou ter necessidade de alguma coisa que não tens, apenas acusa o teu irmão de estar atacando o Filho de Deus. Seguras um retrato da tua crucificação diante dos teus olhos, de tal modo que ele possa ver que os seus pecados estão escritos no céu, com o teu sangue e a tua morte, e vão à frente dele, fechando a porta e condenando-o ao inferno. No entanto, isto está escrito no inferno e não no céu, onde estás além do ataque e comprovas a sua inocência.
Assim caminhamos todos por essa terra, com a lembrança de dores e abusos passados, nos aferrando a eles como a prova de que somos inocentes e de que os outros são culpados do nosso sofrimento, até o ponto de que serão condenados ao inferno, enquanto nós voltaremos ao céu como o inocente Filho de Deus. Entretanto, inclusive, este ganho secundário de demonstrar que fomos tratados injustamente é demasiado para ser carregado. É um fardo demasiado pesado, né? A nossa acusação em relação ao outro é um fardo demasiado pesado. A resistência à dor pode ser grande, mas não é ilimitada. Ao final, todo mundo começa a reconhecer, por mais vagamente que seja, que tem que haver um caminho melhor. Este caminho melhor é o perdão, que nos chama a modificar o propósito das nossas vidas, passando de provar a realidade da separação a refletir a unidade da nossa criação. Jesus nos ensina que todas as pessoas envolvidas em nossas vidas, as boas e as más, as abusadas e os abusadores, formam parte de uma mesma filiação, a qual todos nós pertencemos, certamente a qual todos nós pertencemos. A grande tentação de excluir os nossos abusadores é a oportunidade perfeita para aprender que não fazemos senão excluirmos a nós mesmos. De vez em quando cito o primeiro poema de Helen Schucman, Os Presentes de Natal. As linhas de abertura são diretamente relevantes com respeito a essa questão. Aí o poema de Helen: Cristo não deixa ninguém de lado. Por isso você sabe que ele é o Filho de Deus. Você reconhece o seu toque pela sua delicadeza universal. O seu amor se estende a todos. Os seus olhos contemplam o amor de Deus em tudo o que ele vê, os olhos de Cristo, né? Se somente temos que sentir pena dos abusados, se somente as vítimas são o objeto da nossa compaixão, então mantemos que é real a filiação fragmentada, para o deleite do ego alojado em cada um de nós. Entretanto, se a verdade de Jesus é aceita, o abusador e o algoz têm a mesma necessidade da nossa piedade e compaixão, porque quem são aqueles que estão inseguros, sozinhos e presos no medo? Porque quem, se não aqueles que estão inseguros, sozinhos e presas do medo, buscariam ferir aos outros? E quem, se não aqueles que estão inseguros, sozinhos e presos do medo, se aventurariam até aqui, tão longe de casa, nessa densidade, né? Seguramente quem está aqui, se não aquele que está inseguro, sozinho e presa do medo. E assim ninguém, nem a vítima nem o algoz, está isento da visão de Cristo. Quem vê a todos os filhos de Deus aparentemente separados como um só, um ego de mentalidade errada, um Espírito Santo de mentalidade correta, um tomador de decisões, ou ego ou Espírito Santo. Portanto, se somos sinceros com respeito ao nosso desejo de sermos perdoados e despertarmos desse pesadelo de separação, dor e morte, também devemos ser sinceros com respeito à nossa disposição de praticar as lições que são os meios de alcançar esse objetivo. A compreensiva natureza do perdão. Isso aqui acho que eu. A abrangente natureza do perdão, que abraça todas as pessoas sem exceção, é a que faz que a prática de um curso em milagres seja tão difícil e, ao mesmo tempo, tão vitalmente importante para a nossa era. Jesus nos chamou a perdoar, tal como ele o faz. Responderemos? Nada menos do que o destino de um mundo abusador e abusado. Depende disso. Sem palavras, né, gente?
sem palavras. Esse aqui é o tema das nossas vidas, né? E aqui eu vou responder uma pergunta que eu recebi ontem, que vai ser muito proveitosa para a gente exemplificar o que esse texto fala. A Egli, ela botou assim: boa tarde, Jaque. O fim desses abusadores é trágico, porque eu conheço um que está com Alzheimer e o outro cometeu suicídio. Ou é uma coincidência? Bom, eu diria para vocês o seguinte: quando a gente é vítima de uma violência muito grande, né? Vamos pegar o exemplo aí de um estupro. Uma mulher que foi vítima de um estupro. Um estupro não, gente. Vamos falar mesmo de um abuso sexual infantil, tá? Uma criança que foi vítima de um abuso sexual quando era... Um indivíduo que foi vítima de um abuso sexual quando era pequeno. O nível de energia, de consciência no qual essas pessoas, a vítima e o algoz, estão vibrando, é muito lá embaixo. É muito, 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 muito. É um estado de consciência de vítima. É lá no fundo da escala. Lembram que eu botei a escala lá do Dr. Hawkins no Instagram? Então, tá lá na consciência de vítima. A criança é a vítima, o adulto é o algoz, né? Então, a gente tá aqui na consciência daqueles que estão inseguros, sozinhos e são presas do medo, né? E aí a pergunta é: esses indivíduos, eles vão conseguir sair desse nível de consciência? E aí a resposta é: se eles conseguirem se elevar, então o fim deles não tem por que ser ruim. O indivíduo abusou, ele de repente vai pagar pelos seus crimes, ele vai fazer reparações, tá? Ele pode passar um tempo preso, tá? A gente vai ver nos próximos anos, eu tenho uma má notícia para vocês, mas a gente vai ver nos próximos anos a normalização da pedofilia. E esse é um sinal do fim dos tempos. Fim dos tempos no sentido que a gente dá aqui, não é o fim do mundo. É o fim da percepção de terceira dimensão. A gente vai ver isso. Já estamos vendo, né? Já estamos vendo, infelizmente. Já tem inclusive artistas fazendo apologia, né? E aí a minha resposta para Egli é assim: se você, e quando eu digo você, eu estou me incluindo também, se nós não fazemos algo para elevar o nosso nível de consciência, nós vamos ter um fim de vida proporcional a esse nosso nível de consciência. O fim de uma vida de uma pessoa que se suicida, a pessoa estava num nível de consciência de vitimização muito grande. É um estado de consciência muito baixo, né? O Alzheimer é um estado de consciência muito baixo, né? Então, assim, não é porque ele pecou, então ele vai... Deus vai se vingar dele e ele vai ser levado a se matar. Não. Esse é o pensamento do ego. Ele estava num nível de consciência muito baixo, ele não fez nada para sair desse estado de consciência muito baixo e ele teve um fim proporcional ao estado... Proporcional não, né? Equivalente ao estado de consciência muito baixo dele. Ou dela, não sei. Não, ela falou que era ele. Tá? Então, se a gente precisa entender sempre, que a vítima é o outro lado da moeda. A moeda é vítima e algoz.
Então a vítima está num estado de consciência muito baixo. E o algoz também. Normalmente o que se vê é que a vítima vai procurar elevar o próprio estado de consciência, até pela dor que lhe é infligida. Certo? Infligida. Né? Certo? Então, normalmente isso é o que se vê. E aí essas pessoas crescem, vão fazer obras humanitárias, vão ajudar outras pessoas, né? Vão dar depoimentos. O que a gente não pode é usar o nosso sofrimento como um mecanismo de defesa do ego pra gente permanecer apontando o dedo na cara do outro. Até porque a gente não sabe o que aconteceu em vidas passadas. Talvez você não tenha uma dívida kármica de vidas passadas com aquela pessoa, mas talvez você tenha uma dívida semelhante com outra pessoa. Ah, então você está dizendo o quê? Que aquela pessoa que sofreu abuso, ela pode ter abusado? Sim, pode. Ela pode ter exercido o poder para dominar outras pessoas em outras circunstâncias. E aí ela veio fazer esse resgate. Porque aqui na terceira dimensão, a lei que rege é olho por olho e dente por dente. E enquanto eu não sair dessa consciência de terceira dimensão, eu não posso ficar sob a graça de Deus, tá? Por isso que no Ho Oponopono, na oração completa, tem uma frase que diz: se eu estou me sentindo tratado injustamente por alguém, e essa pessoa é muito difícil para mim, é difícil para eu perdoar essa pessoa. Então sou eu que peço o perdão a essa pessoa, porque eu entendo que essa pessoa está me devolvendo alguma coisa que eu fiz para ela em alguma vida passada. Isso está na oração completa havaiana do Ho Oponopono. E aí, gente, quando eu passo desse nó, pronto, aí eu soltei o gancho kármico. Vocês entendem? Aí aquela situação não vai me prender mais. Talvez, e muito provavelmente, eu serei enganchada por outras situações, porque eu estou limpando meus karmas aos poucos. Mas eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para o fato de que quando eu cheguei aqui, eu tinha um passivo, eu tinha uma bagagem emocional. Eu tinha uma bagagem de energias densas com as quais eu encarnei. E essas energias densas, elas precisavam ser projetadas e, consequentemente, representadas para que fossem devolvidas para mim. Porque é assim que essa Matrix funciona. É o jogo de squash. Eu meto a bala de ping-pong na parede e ela volta para mim. Bolinha de squash, né? É isso. Esse é o nome do jogo. Ação e reação. Não é isso? Então, assim, se eu ficar com a cultura falha do ensinamento de Jesus, de que o fulano se suicidou porque ele abusou de uma criancinha há 50 anos atrás, por isso ele se suicidou porque ele era um pecador e ao se suicidar ele pagou os pecados dele, não é assim que a coisa funciona. Isso não é verdade. O fulano se suicidou porque ele tinha um nível de consciência muito baixo, ele vibrava numa energia muito densa e aí ele abusou sexualmente da criancinha. Ele não corrigiu a energia dele, ele não estudou, ele não meditou, ele não orou, ele não buscou lembrar-se de quem é. E aí ele continuou vibrando naquela mesma energia densa. E aí no final da vida dele ele tirou a própria vida. Tá bom? Então a gente precisa entender desse jeito. Porque senão, gente, a vida seria muito fácil aqui no planeta Terra. Né? Eu te dou um tapa, você me dá um tapa de volta. E aí acabou. Não é assim que funciona.
O que funciona é, eu te dou um tapa, você me dá um tapa de volta, e eu te dou outro tapa, e você me dá outro tapa, e a gente fica infinitamente aí. Porque a gente não sobe de densidade energética, a gente não se refina, a gente não expande a nossa consciência, nós não expandimos nossas consciências. Nós não ampliamos a nossa percepção, nós não chamamos a responsabilidade para aquilo que acontece nas nossas vidas para nós. Só tem um jeito de a gente aprender com a vida, chamando a responsabilidade para nós mesmos, tá? Eu vou chamar a responsabilidade para o que acontece na minha vida para mim mesma. E eu vou tentar lá olhar além da forma, olhar na essência, olhar no conteúdo daquela situação, o que aquela situação está falando da minha vibração energética naquela interação. Ah, o fulano veio e me roubou. Onde é que eu tô roubando alguém? Ah, eu não roubo nada de ninguém não, eu sou super honesta, tá? Os índios norte-americanos falam que quando uma pessoa vem e conta pra você um projeto que ela tem em mente, você fala pra ela, isso não vai dar certo, você tá roubando o sonho dela. Talvez você esteja roubando os sonhos de alguém. Então, mesmo que você não acredite, e o sonho da pessoa pode ser uma maluquice, você fala, poxa, que Deus abençoe o seu sonho, boa sorte. Vá adiante, siga adiante, peça a Deus para te orientar e te iluminar a respeito da melhor forma para você conseguir realizar esse sonho, ou um sonho que seja ainda muito melhor e mais grandioso para a sua vida, tá? Então essa coisa do abuso, do abusador e do abusado, a partir desse momento, a gente está fazendo uma jornada de cura. A gente está revisitando a nossa infância, nossas infâncias, né? Então, uma boa maneira de eu me colocar nessa consciência é eu imaginar que eu tenha feito aquilo com outra pessoa em outra vida. E se eu fiz? Em que espaço de consciência eu estaria para fazer isso com a outra pessoa? Aí a Egli pergunta, mas o fim desses abusadores é trágico, quer dizer, é normalmente trágico? Porque eu conheço um que está com Alzheimer e o outro cometeu suicídio, ou é uma coincidência? Eu diria para vocês que o nosso fim vai ser proporcional ao nosso nível de consciência. Se a gente está aqui trabalhando para expandir a nossa consciência, e estamos, então esperamos ter um fim melhor. Um fim mais aprazível do que ter um Alzheimer ou se suicidar. Entendem? E é o que eu já disse para vocês. Tudo que vocês estão fazendo vai atingir, no sentido positivo, a ancestralidade de todos vocês e a descendência de todos vocês. Vocês estão trazendo luz para o DNA familiar, para os DNAs familiares, tá? Então não vamos cometer, a minha professora de um curso de milagres, ela sempre falava isso, né? Ela falava assim, gente, a gente é muito idiota, a gente vai pro cinema e fica torcendo pro bandido morrer. Aí quando ele morre, a gente fala assim, nossa, ele morreu, olha o fim que ele teve. Também ele foi tão ruim, ele morreu. E aí a gente sai do cinema com um sorriso de orelha a orelha porque o bandido morreu. Mas espera aí, todo mundo vai morrer. E qual é o objetivo dessa jornada evolutiva do ser humano se não incluir a todos? Se não pegar aquele indivíduo que nessa vida está fazendo o papel de abusador, porque provavelmente em outra vida fez o papel de abusado, não passou por um processo de expansão de consciência, reencarnou com uma profunda raiva, um profundo ódio, um profundo desejo de vingança e veio fazer o papel de abusador. Então será que não é a nossa obrigação a gente ajudar esse abusador a expandir a consciência dele? Não é? Porque
porque ele também é um filho de Deus, né? Quantas pessoas estão indo para os presídios fazer campanhas religiosas, grupos de 12 passos indo para os presídios, né? A busca de prisões humanizadas, onde o preso possa trabalhar, onde ele possa gerar renda, onde ele possa produzir, onde ele possa trocar o produto dele por uma redução penal. E não esses presídios onde o preso chega lá e passa por todos os abusos, os que ele cometeu e os que ele não cometeu também. Onde o cara se pós-gradua em estelionato, em roubo, em assalto, assassinato. Nós estamos fazendo o nosso trabalho de recuperação do indivíduo? Ou nós estamos fazendo um trabalho de punição do indivíduo? Não é? Quem é que hoje nesse país trabalha para recuperar alguém? Algum infeliz que está lá dentro de uma cadeia porque matou alguém num momento de desespero? Porque a gente só mata alguém num momento de desespero e todos nós poderíamos estar naquele lugar daquele indivíduo, né? Então essa é a grande pergunta. O que nós estamos fazendo para ajudar a humanidade a se iluminar? E aí nós aqui, eu estou dizendo para vocês o que nós estamos fazendo. Nós estamos ampliando a nossa consciência para que as nossas projeções dentro desse pesadelo se tornem mais próximas das projeções de um sonho feliz. Então, sim, nós estamos ajudando a humanidade com os nossos estudos. E podemos ajudar com alguma outra coisa também, com ações reais que vocês possam ter na vida de vocês. Eu tenho algumas na minha vida, tirando o canal aqui, tá? Eu tenho algumas ações reais. Porque isso é importante para mim. A grande pergunta é: o que você está fazendo para colaborar com a ascensão da humanidade? Se lembrando que a dor do seu irmão também é a sua dor. Porque você e o seu irmão são apenas um. E quando a gente diz que a gente vai deixar o abusador de fora, que a gente vai excluir o ladrão, que a gente vai excluir o assassino, que a gente vai excluir o estuprador, que a gente vai excluir aquele que tem uma sexualidade que nos desagrada, então nós não estamos praticando um curso em milagres. O que nós podemos fazer sim é pedir a Deus para limpar das nossas mentes, remover das nossas mentes toda essa culpa que está sendo projetada do lado de fora, como tudo isso que eu acabei de falar. Né? Porque a gente tem sim a homossexualidade como um fenômeno natural, mas a gente tem sim expressões sexuais que são aberrações. Tem, isso acontece. E o que é? É a projeção da culpa no corpo. E a gente vai falar disso quando a gente começar a ler o próximo livro, talvez amanhã acho que não, sábado, que é o livro do Dr. Kenneth sobre o sexo e o dinheiro. Tá bom? Bom, meus amores, eu espero que essa mensagem tenha ficado clara para vocês, porque essa mensagem ela é central em um curso em milagres. Se a gente não entende essa mensagem, a gente vai continuar excluindo. E o pior, nós vamos continuar excluindo, achando que não estamos excluindo. Achando que estamos fazendo algo bom, tá? Então, lembrando a lição, existe um outro modo de olhar para o mundo. Existe um outro modo de olhar para o assassino. Existe um outro modo de olhar para o abusador. Existe um outro modo de olhar para o ladrão. Ah, eu vou ser tolerante? É disso que você está falando? Não. Os homens têm leis. Se você infringe uma lei humana, você vai ter que pagar pelas consequências disso. Você vai ter que arcar com as consequências disso. Tá? Você vai ser processado, você vai ser preso, você vai ficar preso, você vai ser multado. Não é? É assim que funciona e tá tudo certo, não tem nada errado com isso não. Tá? Você se resolver sair armado e matar alguém, você pode encontrar uma pessoa que para se defender de você, mate você. É isso. Mas a nossa correção aqui, ela
não intenciona ir no nível da forma. Ela intenciona ir no nível do conteúdo. Então, hoje, que nós possamos fazer orações e enviar bênçãos e luz para todos esses indivíduos que nas nossas famílias fizeram alguma coisa desse tipo. Todos nós temos eles nas nossas famílias. Os assassinos, os ladrões, os drogadictos, os alcoólatras, os estupradores, os abusadores, os corruptos. Temos todos nas nossas famílias. Que possamos hoje enviar luz para todos eles, sentir que são parte da filiação, assim como todos nós, né? E orar para que eles encontrem um caminho para saírem da escuridão. E orar para que o Divino Espírito Santo limpe nas nossas mentes toda a energia negativa, toda a culpa, o pecado e o medo que nós estamos projetando nesses indivíduos. Mas que, na verdade, eles estão nos mostrando o conteúdo das nossas mentes, que ainda é de escuridão. E se a gente não conseguir dissipar essa escuridão na luz de Deus, na luz de Jesus Cristo, na luz de ouro da consciência crística, na luz do Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer esse salto evolutivo e ir para a quinta dimensão. Não vamos conseguir fazer esse salto evolutivo empurrando a sujeira para debaixo do tapete e negando as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas aqui, ó, debaixo dos nossos narizes. Tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.